Araripina Urgente. Você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves. E o PSOL protocolou na última sexta-feira uma ação direta de inconstitucionalidade ADI no Supremo Tribunal Federal para contestar o decreto legislativo 176/2025 que anulou o aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras IOF, definido por 3 decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O pessoal quer a volta aí do IOF, o aumento dos impostos aqui no nosso país. A legenda que tem pouquíssimos deputados. Acho que não tem nem um senador, né, pessoal? Perde a votação e apela para o STF. A legenda acusa o Congresso, quer dizer, a maioria do que foi eleita aí pelo povo, de ter invadido prerrogativas do Executivo e pede que a norma seja suspensa de forma imediata. Quem tem os detalhes, as informações, é a repórter Luciana Amaral, da CNN Brasil. O PSOL se antecipou e protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo contra a decisão do Congresso. Além de defender que o Executivo agiu dentro dos limites legais, o partido afirma que o parlamento violou a separação dos poderes. Líderes governistas no Congresso alegam que o projeto que derrubou o aumento do IOF é inconstitucional, por não apresentar uma nova compensação financeira. O grupo também defende que o Lula não cometeu excessos no poder de alterar um tributo regulatório. O Planalto reforça que, sem o projeto, um novo contingenciamento de 12 bilhões de reais seria necessário. Isso atingiria tanto ministérios quanto as emendas parlamentares, algo visto com ressalvas por congressistas. Aliados de Lula afirmam que não vão permitir que o IOF seja tratado como uma moeda de barganha ou que seja revogado por conveniência. Nesta sexta-feira, o presidente voltou a discursar em defesa do que chama de justiça tributária. Eu governo esse país para todo mundo, mas eu tenho um lado, e o meu lado é o povo trabalhador desse país. O meu lado são os professores desse país. O meu lado é a classe média baixa desse país, quer quem paga imposto de renda desse país. É por isso que eles não gostam. Integrantes do governo apostam que vão conseguir recuperar a popularidade de Lula com a narrativa, mas admitem que o Planalto vai ter mais dificuldade de ampliar programas sociais e de tentar atrair um eleitorado de menor renda, com uma limitação nos gastos que deve chegar em 2026. Oposição e Centrão defendem que a decisão do Congresso foi legítima. Consideram que judicializar o caso ataca a soberania dos parlamentares e demonstra que o governo não quer bancar qualquer peso político. Para eles, a iniciativa de subir com o IOF foi apenas para aumentar a arrecadação e, assim, tentar tapar o rombo fiscal. Se o Supremo Tribunal Federal repassar esse aumento ao povo, estará rasgando a Constituição e traindo milhões de brasileiros. Com a movimentação do PSOL, o PL quer encaminhar uma proposta de emenda à Constituição que limita esse direito às siglas com pelo menos 5% da representação parlamentar. Mas aí não tem representação nenhuma e toda vez o pessoal apela para o STF. Pela cara. Mas eu não entendo de nada. Quem entende é o jornalista, né, formado em economia, comentarista da Globo News, o Daniel Oliveira, que vai falar sobre essa questão aí do IOF. Esse ponto que o Pablo trouxe me parece importante. Quer dizer, a discussão do problema em si foi esquecida. Quando a gente pensa na questão do IOF, é importante destacar que essa necessidade apareceu porque o Congresso ele aprovou um orçamento enviado pelo governo e um orçamento que era fake. Era um orçamento que na prática superestimava receitas, subestimava despesas e esse orçamento, veja você, no meio do caminho teve que ser revisto, porque as despesas eram muito maiores do que estavam previstas no orçamento, as receitas eram menores e aí você precisava fazer um ajuste. Aí na hora de fazer o ajuste, o governo não tem apoio no Congresso, faz uso
de um imposto que não precisaria passar no Congresso, que é justamente o IOF, aumenta a alíquota do IOF, adota uma medida ruim, porque o IOF é um imposto regulatório, não é um imposto arrecadatório, desorganiza o ambiente econômico. O governo vem com um discurso de que não, estamos tributando os mais ricos, isso não é verdade. O IOF impacta no crédito do cartão de crédito de quem fica endividado, impacta no pequeno empresário que precisa de dinheiro para o seu capital de giro. Não é verdade que você está tributando os mais ricos e que, consequentemente, essa é uma medida que tem apenas esse objetivo. É uma gambiarra para tentar resolver um problema do ano de 2025, para tentar cumprir uma meta fiscal que o próprio governo estabeleceu e que não consegue cumprir. E, do outro lado, a gente tem um Congresso que também não dá a mínima para o equilíbrio das contas públicas, que aprova aumento do número de parlamentares, que está flertando com ideias de acúmulo de recebimentos de aposentadoria e também do próprio salário de parlamentares que estejam atuando. É um parlamento que não tem nenhuma preocupação com a área fiscal e fica aí botando essa banca. Não, veja bem, ninguém aguenta mais aumento de imposto. Ou seja, no final das contas é uma disputa de poder, onde a discussão em si, que é uma discussão fiscal, é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira. O Brasil tem um problema fiscal grave. Não é um problema fiscal grave de hoje. Há anos a gente tem um problema fiscal grave. O Brasil caminha para um colapso fiscal. Isso não é brincadeira, isso é sério. E o Brasil não debate isso, não debate medidas estruturantes, não debate o crescimento das despesas obrigatórias que está asfixiando a capacidade do governo de fazer políticas públicas. E a gente vai para onde? Diante dessa disputa, sem presidencialismo, não, manter o presidencialismo, minhas emendas, meus cargos, minha votação em 2026. Enquanto isso, o país vai caminhar para a insolvência fiscal. É disso que se trata. Onde é que a gente vai parar, Rubão de Azaria? Esse governo aí que só pensa em gastar, bate recorde de arrecadação e é rombo todo mês. Onde é que a gente vai parar? A insolvência está batendo na porta aí. 7h10. A gente com esse discurso que é a favor do pobre, não sei o quê. Todo mundo atolado aí com esse negócio do IOF, é cartão de crédito, juro aí, rapaz. 7h11 agora. E papai Bolsonaro? Papai Bolsonaro reuniu aí uma multidão na Avenida Paulista nesse domingo, mirando frente ampla de direita e selando o tom político do seu duelo com o STF. Quem tem os detalhes é o repórter Matheus Silva. No evento organizado pelo pastor Silas Malafaia, Bolsonaro falou sobre as eleições de 2026 e criticou o governo federal e o Supremo Tribunal Federal. Tivemos até a tal cartinha pela democracia, que me tirando de lá, estariam garantindo a democracia no Brasil. Olha que eles botaram no meu lugar. Se fala em golpe, quem tirou o cara da cadeia? Quem o descondenou? Quem botou a mão pesada na balança do TSE? Quem o colocou na presidência da República para pagar vexame agora? Como acabamos de ver, a Embraer perdendo um contrato de 15 bilhões de reais. Uma empresa outra. Porque na Rússia estava ao lado de ditadores e criminosos de guerra o atual presidente do Brasil. Outras consequências virão. O ex-presidente, que está inelegível por decisão da Justiça, almeja a participação nas eleições de 2026 e disse no discurso que precisa de 50% do Congresso ocupado por candidatos da direita, estando ele no comando ou não. Nós temos como resolver o Brasil. Me permita repetir. Me dei 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. E digo mais, nem eu preciso ser presidente. O Valdemar me mantendo como presidente de honra do Partido Liberal, nós faremos isso por vocês. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é um possível candidato à presidência pela direita em 2026. O governador apareceu como protagonista em 5 das 7 propagandas veiculadas pelo PSD, partido de Gilberto Kassab, mas não comentou nada sobre o assunto durante o discurso. Em toda oportunidade que teve, Tarcísio frisou o apoio ao ex-presidente. A missão do capitão não acabou.
essa missão não acabou. Ele ainda vai contribuir muito com o Brasil. Ele ainda vai fazer a diferença. Porque está tudo caro, está tudo caro. E ele vai fazer a diferença. Presidente, muito obrigado por tudo. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo. Além de Tarcísio, estavam presentes o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. No discurso, Tarcísio não citou o STF ou o processo que julga Bolsonaro por envolvimento em possível tentativa de golpe de Estado. No tempo que teve, fez críticas ao atual governo, levantando pontos como a alta da Selic e o IOF. O Brasil não aguenta mais o governo gastador, o juro alto. Aguenta ou não aguenta? Quem paga essa conta do juro alto são vocês. É o pequeno empresário, é o pequeno produtor. O Brasil não aguenta mais aumento de imposto. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o PT. Aguenta ou não aguenta? É por isso que a gente quer ver fora o PT. Fora o PT. O Brasil não merece esses caras.